Oi, oi, terceiros anos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Gabi e hoje nós teremos mais uma aula de matemática. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos aprender um conteúdo novo. Hoje nós vamos aprender sobre as unidades de medida, que podem ser padronizadas ou não padronizadas, tá? E para entender um pouco mais sobre isso, nós vamos começar lendo alguns quadrinhos. Vamos lá! Esse canteiro deve medir 10 passos de comprimento. Preciso de 2 pacotes de frango. A receita pede um copo de água. Vamos lá. Vocês acham que essas unidades de medida utilizadas nesses quadrinhos, elas são padronizadas ou não padronizadas? Vamos lá. Não padronizadas, não é mesmo? Por quê, prof? Porque elas não seguem um padrão. Vamos observar o primeiro quadrinho. Esse canteiro deve medir 10 passos de comprimento. Todas as pessoas têm o passo com o mesmo comprimento? Como assim, prof. Gabi? O passo da prof. Gabi tem o mesmo comprimento que o passo de vocês? Eu acho que não, né? Então, meus amores, o passo é uma unidade de medida não padronizada, porque cada pessoa tem um passo com um comprimento específico, né? Então, o passo é utilizado como uma unidade de medida, mas que não segue um padrão, tá? Porque ela muda. Agora vamos para o segundo quadrinho. Preciso de 2 pacotes de frango. Cada pacote de frango tem a mesma massa? O mesmo peso? Não, né, prof. Gabi? Quando nós vamos ao mercado comprar um pacote de frango, existem pacotes com massas diferentes, pesos diferentes, inclusive o valor varia de acordo com a massa daquele pacote. Então, o pacote também é uma unidade de medida não padronizada, porque ela muda, né? Ela não segue um padrão. E o copo? Quando nós vamos fazer uma receita, geralmente aparece um copo de água ou uma xícara de farinha. Todos os copos e as xícaras têm a mesma capacidade? Não, né, prof? Existem xícaras menores, xícaras maiores, copos pequenos, copos maiores. Então, o copo também é uma unidade de medida não padronizada, porque a capacidade muda, né? Não segue um padrão. Continuando, e agora a prof trouxe alguns exemplos. Além do passo, nós temos o palmo e o polegar, que também são unidades de medida não padronizadas, porque elas não seguem um padrão, elas mudam. Cada pessoa tem um palmo com um comprimento diferente, né? O da prof. Gabi tem um comprimento, o de vocês também, um comprimento diferente. O polegar também. O polegar da prof. Gabi tem um comprimento, o de vocês tem outro, né? Então, além do passo, nós temos o palmo e o polegar, que são outros exemplos de unidades de medida não padronizadas. Tá, prof. E quais são as unidades de medida padronizadas? Aquelas que seguem um padrão, que não mudam. Nós temos o metro, o grama e o litro, que são exemplos de unidades de medida padronizadas, que seguem o padrão e não mudam. Por exemplo, aqui a prof trouxe uma imagem com 3 garrafas de água, uma com a capacidade para 1 litro, a outra com a capacidade para 2 litros e a terceira com capacidade para 5 litros, tá? E elas são exemplos de unidades de medida padronizadas. E qual é a unidade de medida padronizada das garrafas? O litro.
certo? Quando nós vamos medir o tempo, nós utilizamos um cronômetro. O cronômetro é um instrumento para medir o tempo, que é uma outra unidade de medida padronizada, tá? A fita métrica é um outro instrumento, né? Para medir o quê? Para medir o comprimento de algo, certo? Para medir quantos metros, quantos centímetros, quantos milímetros, certo? Só que a fita métrica ela é um pouco maior que a régua, então ela é utilizada para medir coisas maiores. A régua também é utilizada para medir o comprimento, é um instrumento, né? Um instrumento para medir, mas a régua é menor. Existem réguas com 30 centímetros, existem réguas maiores. A régua de vocês na sala de aula tem 30 centímetros, então nós utilizamos para medir o comprimento de coisas menores, certo? Nós temos também a balança. A balança vai medir a massa dos objetos, né? E qual é a unidade de medida padronizada aqui? O grama, né? Nós vamos medir a massa dos alimentos, dos objetos. O relógio é um outro instrumento para medir o quê? Medir o tempo, né, Prof. Gabi? E também é um instrumento para medir uma unidade de medida padronizada, que é o tempo. E, por último, nós temos a trena. Para que serve a trena? Para medir o comprimento das coisas. Mas a trena é utilizada quando nós vamos medir algo bem maior, né? Por exemplo, para medir a altura da geladeira da casa da Prof. Gabi, a Prof. Gabi vai usar uma régua, uma fita métrica ou uma trena? Uma trena, né, Prof. Gabi? Porque a trena, ela vai conseguir medir a altura da minha geladeira, porque a minha geladeira, ela é alta, né? O tamanho é grande, então nós precisamos de uma trena. A trena facilita muito por conta disso. Certo, meus amores? Continuando. E para medir o comprimento, nós vamos utilizar o centímetro, o milímetro e o metro, certo? Na nossa régua, nós temos várias indicações para representar todas essas medidas de comprimento. Então, vamos lá. A nossa régua vai começar aqui com o número 0. Aí nós temos vários risquinhos menores. Vamos contar junto com a prof. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Chegamos até aqui. São 5 centímetros, 5 milímetros ou 5 metros? 5 milímetros, né, Prof. Gabi? Por quê? Cada risquinho pequeno que está na minha régua vai contar 1 milímetro, equivale a 1 milímetro, certo? E ao final, quando nós contamos 10 risquinhos, nós temos 10 milímetros. E 10 milímetros é igual a 1 centímetro, certo? Então, todo esse pedaço da nossa régua equivale a 10 milímetros, que é igual a 1 centímetro, certo? Vamos continuar, então. Aqui nós temos uma régua maior e nós contamos 100 centímetros. Então, nós fomos contando 1 centímetro, 2, até chegar no 100. 100 centímetros é igual a 1 metro, ok, meus amores? Então, quando nós chegamos nos 100 centímetros, é igual a 1 metro. Vou dar um exemplo. A Prof. Gabi mede 1 metro e 62 centímetros, certo? Se a prof quisesse
falar a minha altura só em centímetros, como que a Prof. Gabi faria? Se a Prof. Gabi tem 1 metro, significa que ela tem 100 centímetros. Mas ela tem 1,62 centímetros. Então, nós vamos adicionar 100 centímetros do 1 metro da Prof. Gabi mais 62 centímetros é igual a 162 centímetros. Então, a Prof. Gabi mede 162 centímetros ou 1 metro e 62 centímetros, ok, meus amores? Agora, observem uma tirinha que a Prof. Gabi trouxe. Por que o senhor não usa régua? A trena é mais comprida e por isso é melhor. Então, observem que ele está medindo a altura do muro que ele está fazendo. E as crianças perguntam por que ele não está usando a régua. Porque as crianças estão acostumadas a usar a régua. Mas como a régua é menor, para ele é mais fácil utilizar a trena, porque a trena é mais comprida e é mais fácil para medir a altura do muro, certo? Continuando, no slide anterior, nós aprendemos sobre as medidas de comprimento, milímetro, centímetro e metro, que são unidades de medida padronizadas de comprimento, mas para medir comprimentos menores. Quando a gente quer medir grandes distâncias, nós vamos utilizar o quilômetro, que é uma outra unidade de medida de comprimento, certo? Então, para grandes distâncias, nós usamos o quilômetro. O quilômetro é indicado por 1 km, né? 1 quilômetro, 1 km. Mas, prof, 1 quilômetro equivale a quantos metros? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, se eu caminho 1000 metros, eu caminho 1 quilômetro. Se eu caminho 2000 metros, eu vou caminhar 2 quilômetros e assim por diante, certo? E agora a prof vai dar um exemplo. A prof. Gabi começou a caminhar, mas a prof estava parada, fazia muito tempo que ela não caminhava nem corria, então para iniciar, a prof iniciou com 800 metros de caminhada e 200 de corrida. Então a prof foi lá, caminhou 800 metros e correu 200 metros. Quantos metros a caminhada da prof durou no total? Ela mediu quantos metros? Vamos lá, vamos pensar. A prof caminhou 800 e correu 200 metros. Então, no total, a prof. Gabi caminhou e correu, né? 1000 metros. Muito bem. Ok, prof, mas está certo se eu falasse que você caminhou e correu 1 quilômetro? Sim, porque 1000 metros é igual a 1 quilômetro. E se a prof tivesse caminhado 5000 metros? Aí seriam 5 quilômetros. Por hoje é só, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, procurem as profs. Um grande beijo e até a próxima aula.